Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Jornal Virou Notícia. Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Mandar um abraço aqui para minha afilhada. Uma das minhas afilhadas hoje faz aniversário, Bárbara. Parabéns a Bárbara, tudo de bom, muita paz, muita saúde e muito juízo. Ela já tem, mas é bom sempre ter mais juízo ainda. Obrigado a você que sempre nos acompanha, que compartilha e que também sempre está participando das nossas transmissões e sempre em nome dos nossos anunciantes, aqueles empresários, aquelas pessoas que agregam suas marcas ao Jornal Virou Notícia. Quero agradecer imensamente a todos que estão sempre com a gente e hoje nós vamos debater um assunto que é muito polêmico, talvez o assunto que tenha a maior repercussão aqui no jornal. Todas as vezes que eu faço enquete, todas as vezes que eu faço alguma publicação relacionada a esse tema, são centenas de comentários e também de compartilhamentos. As pessoas estão cansadas e revoltadas com o transporte público coletivo aqui de Santa Luzia. Todas as vezes que a gente coloca alguma enquete no ar falando do transporte público, o pessoal só não dá nota abaixo de 0 porque a gente não coloca lá. A gente pede uma avaliação, se está ruim, péssimo, bom, ótimo ou regular. Na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas entendem que o transporte público coletivo aqui em Santa Luzia deixa muito a desejar. E quem acompanha as transmissões do Virou Notícia, há de se recordar que já são inúmeras matérias a respeito desse tema. Eu mesmo já estive em algumas oportunidades, fui recebido pelo dono da empresa Rodap, onde ele sempre alega que está no vermelho. Mas eu não consigo entender como uma empresa continua no vermelho e ainda presta um serviço para o município como é o de Santa Luzia. E aí nós temos vários questionamentos. É uma concessão pública por 20 anos, onde a Prefeitura de Santa Luzia finge que fiscaliza a Rodap, e a Rodap finge que presta um bom serviço para o usuário do transporte público coletivo. Eu quero ressaltar para vocês aqui que esse tema que nós vamos tratar a partir de agora nessa live, ele se refere exclusivamente aos ônibus que circulam dentro aqui de Santa Luzia, porque não compete à Prefeitura e ao Legislativo, aos vereadores, fiscalizarem e cobrarem ações com relação aos ônibus vermelhos que circulam de Santa Luzia para Belo Horizonte. Então, você que é usuário do transporte público coletivo, a partir de agora eu te chamo para participar mais uma vez da transmissão. Eu quero relembrar que eu tenho recebido também inúmeras denúncias de funcionários da Rodap, que estão alegando que estão recebendo um salário menor do que recebiam antes, uma carga horária excessiva, e que também, segundo ele, não estariam recebendo hora extra e o adicional pelo fato de dirigir e cobrar a passagem. E hoje esse tema foi um dos assuntos discutidos, debatidos durante a 4ª reunião ordinária na Câmara Municipal de Santa Luzia. Tudo começou quando o vereador Paulo Pretão, indignado, colocou a situação de um senhor de 65 anos que acabou caindo na rua, lá no São Cosme de Baixo, justamente pelo fato de a Rodap, segundo o vereador, ter retirado o itinerário do ônibus que passava ali e atendia pessoas em 5 quarteirões. O Paulo Pretão, então, deu início a essa discussão hoje na Câmara Municipal e, por conta disso, eu convidei para participar aqui alguns vereadores que também colocaram a situação deles, a indignação deles com relação ao transporte público coletivo. Então, a partir de agora, já quero agradecer. Está comigo aqui os vereadores Henri Santos, Gleison Johnny e também o Paulo Bigodinho. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão tão polêmica que é o transporte público coletivo em Santa Luzia. Vou começar pelo Gleison Johnny, que é o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal. Gleison, bem-vindo, um abraço. Boa noite a todos, boa noite aí, Paulo, Henri, grandes companheiros lá da Câmara. Muito bom
você tomar essa iniciativa, Ramon. Como sempre, virou notícia, ícone na nossa cidade, pode contar conosco aqui sempre. Independente se for coisa boa ou ruim, a gente está aqui para ser criticado e críticas construtivas sempre são bem-vindas. A gente sabe que é a enorme dificuldade que tem e vamos deixar um pouquinho mais para frente para a gente ir debatendo aí. A indignação também aqui é grande no bairro Fremisa, por exemplo, onde eu moro há 47 anos, igual a do Paulo Pretão aí, de 5 quarteirões, aqui são 9, todos os finais de semana. Boa noite a todos. Henry Santos, bem-vindo. E você, Henry, até colocou hoje no plenário que às vezes você fica até com dó do empresário, né? Porque ele reclama tanto que está sempre no vermelho. Seja bem-vindo mais uma vez. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos nossos companheiros, né? Gleison Jones, Paulo Bigodinho. Ramon, é um prazer poder estar participando aqui do Virou Notícia. A todas as pessoas que têm nos assistido, estão assistindo, boa noite a todos. Ramon, é difícil porque não é a primeira vez que a gente recebe reclamação e também não é a primeira vez que a gente vai até a Rodap, cobrar alguma resposta, cobrar um posicionamento, e quando a gente chega lá, infelizmente, o que a gente ouve é só lamúrias, é só reclamação, é só que está difícil, é só que tem que pagar, é só aquilo, só aquilo, só aquilo. Ruim, por ruim, a gente sabe que está ruim. Mas até só pelo fato de estar ruim, quer dizer que a gente vai ter que cruzar os braços e empurrar com a barriga? Porque não é ele que fica 1 hora e meia no ponto esperando, às vezes embaixo de chuva, quando pega o ônibus em péssima condição, passagem caríssima, passagem um absurdo, e se for olhar realmente, o aumento que teve, não foi um aumento de 4%, não, foi um aumento muito maior, foi aproximadamente quase 10% que teve esse aumento. Então, coisas que a gente sim tem que ficar em cima, tem que cobrar, e foi o que a gente estava conversando hoje na Câmara, eu já tinha conversado com alguns vereadores, não tem que ser um ou dois, não, tem que ser toda a Câmara de Vereadores se unir, cobrar do Luizão uma posição, e cobrar do Executivo também um posicionamento. Que nem eu falei hoje na reunião, se está ruim, se está difícil, cara, abre espaço para que venha uma outra empresa e que preste um serviço de qualidade para os moradores. Abre espaço. Mas aí tem que ser todos os vereadores, os 17 vereadores, e juntamente à Rodap e também ir ao Executivo e cobrar um posicionamento, cobrar uma postura, porque foi promessa de campanha. Então tem que se cobrar um posicionamento tanto do Executivo quanto da Rodap em relação a essa situação. Paulo Bigodinho, bem-vindo, tá tudo bem? Você também já na sua segunda legislatura. Para você também não é novidade a questão da Rodap, que é campeã de reclamações na mídia local e também para vocês também, que são representantes do povo, talvez aí uma das principais demandas, né, Bigodinho? Bem-vindo. E Ramon, boa noite, Henry, Gleison, companheiros aí do parlamento, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. É um prazer estar falando mais uma vez aqui no Virou Notícia, parabenizar você pelo trabalho que tem feito aí, sempre dando voz ao povo aqui de Santa Luzia, e é muito importante você criar esse espaço aqui que você está criando, para que as pessoas possam ter informações. Eu acho que esse é o trabalho do jornalista e só quero te dar os parabéns mais uma vez. Ramon, transporte público em Santa Luzia é um tema muito polêmico e causou uma revolta ainda maior em nós, principalmente quando do anúncio na última semana de que estariam novamente aumentando o valor da passagem aqui em Santa Luzia, passando para o valor de R$ 4,70, quase R$ 5,00. Eu entendo que está complicado para todo mundo, Ramon, mas a empresa de ônibus tinha que pôr a mão na consciência que o momento que nós estamos vivendo não é o momento de aumentar a tarifa, entendeu? É um momento de reflexão do que está acontecendo em todo o país e do que as pessoas estão passando. Nós temos um número enorme de pessoas desempregadas e, com certeza, com esses aumentos de passagem, a tendência de aumentar o desemprego é maior, porque as empresas vão aumentar o valor que vão ter que repassar para os seus funcionários aí de valores de vale transporte, e aí depois vai querer descontar como? Mandando funcionários embora.
E aí vai aumentar mais ainda o desemprego. Então, isso aí causou uma revolta muito grande na gente. Todos os vereadores estão muito sensibilizados com essa questão. Não era hora de ter aumento de passagem de ônibus. O povo está sofrendo demais, só. E aí ainda tem essa questão que o Henry falou, e você falou muito bem também, da choradeira da empresa de ônibus. A empresa falar que é só choro. Todas as reuniões que a gente já participou, que eles participam, eles falam que a empresa está no vermelho, mas nunca foi apresentado dados para a gente, não. Está no vermelho, então mostra. O que a empresa está arrecadando, o que ela está gastando, isso nunca foi apresentado para a gente, não. Valores reais, não. É só choro. Agora, eu não entendo como que tá no vermelho. Uma empresa que não tem concorrência. Imagina se tivesse só uma padaria aqui em Santa Luzia e não pudesse abrir mais nenhuma padaria em volta. Tem possibilidade dessa empresa estar no vermelho se ela é a única que presta serviço aqui no município? Eu não acredito. Mas mostrar para a gente também, com números, também nunca foi mostrado, não. São só choradeira, como o Henry falou, e você falou muito bem. Então, a gente vai ficando cada dia mais revoltado com esse tipo de situação. Esse aumento, nesse momento, é inadmissível, Ramon. Eu quero lembrar aqui, já agradecendo as inúmeras participações, daqui a pouquinho eu começo a registrar as participações, agradecendo a todos aí que estão com a gente. E eu quero lembrar, pessoal, que o reajuste no preço da passagem no ônibus que circula dentro de Santa Luzia, ele foi concedido pelo prefeito. Então, a Prefeitura de Santa Luzia emitiu uma nota na sexta-feira, informando que, a partir de 0 hora do sábado, a tarifa teria um reajuste de R$ 4,50 para R$ 4,70. Senhores vereadores, o que me causou uma certa estranheza, talvez até eu entendo pela maioria hoje, se dizer da base do governo, é o fato de que muitos criticaram a empresa Rodap, mas nenhum vereador levantou no plenário a questão de o reajuste foi concedido pela prefeitura. A prefeitura, até na sua nota, justificando que, depois de 2 anos sem reajuste, e que a empresa também alegando reajuste no preço do valor do litro do óleo diesel, a empresa apresentou uma planilha para a passagem custar R$ 7,00 e alguma coisa. Então, o que nós temos que deixar bem claro aqui também é que vocês 3 que estão participando aqui hoje, vocês sabem a responsabilidade que vocês têm, e cada um tem as suas convicções, e a responsabilidade é muito grande. O que me causou uma estranheza, queria até saber do Gleison Johnny também, que é o presidente da Comissão de Transporte, porque nenhum vereador hoje mencionou ou cobrou do Executivo, embora não precisasse passar pela Câmara isso, por meio de decreto o prefeito aumentou, uma portaria. Ô Gleison, como é que você viu isso hoje? A crítica à empresa aconteceu, mas nenhum vereador questionou por que o prefeito concedeu o reajuste. Ô, Ramon, você está certíssimo. A gente talvez se equivocou na hora lá, por causa de desabafos geral de todos, em pensar somente no reajuste, e não da forma que ele aconteceu. Eu concordo com você plenamente. A crítica tem que ser desse jeito aí que eu estou te falando, construtiva. A gente esqueceu esse detalhe, mas eu estou já elaborando junto lá com o gabinete, e vou pedir até os pares aí, meus colegas vereadores, meus amigos aí, Henry e Paulo Bigodinho, para assinar junto, uma forma da gente avisar a população com 10, 15 dias antes, através de um projeto de lei, que a cidade não pode chegar à mercê de um dia para o outro, aprovou lá entre eles lá, fez o ajuste ou reajuste que seja, e põe na mão de todo mundo uma batata quente. Inclusive, Ramon, o desabafo maior hoje, talvez seja o que nós pecamos hoje em não falar que a prefeitura autorizou isso. A gente teve lá uma semana antes, os 2 pares aí não teve com a gente lá, mas eu tive lá presente, e ele parece que usou daquela artimanha, igual já brincamos até no grupo da Câmara lá, entre aspas, o brincar, que se a gente chegar e emprestar ele R$100, e se a gente for cobrar dele, ele pega e olha nos seus olhos e pega mais R$50 emprestado com você, antes de você ir embora, de tanta choradeira que é. E hoje talvez nós pecamos lá hoje, mas eu estou trabalhando em prol de transporte, trânsito, já que a gente não tem engenharia de trânsito, em visão de melhorias para a nossa cidade. Mas pode ter certeza, Ramon, nós vamos ter que fazer um projeto de lei para ninguém mais ser pego de surpresa. É tipo uma lombada de quebra-mola. Vão lá, instalam ela sem avisar ninguém. Todo mundo passa lá e arrebenta o carro. Não tem uma lei que existe específica para avisar um tempo antes?
terá que ter essa lei também para a gente aprovar em plenária e o prefeito aprovar, sancionar, que quem quer que seja que esteja no comando da prefeitura, prefeito ou prefeita no futuro, tenha essa consciência de avisar a população, que seja 5 dias, 10 dias, 15 dias, mas nós vamos ter que fazer um projeto de lei visando isso para melhoria de informação. Pode ter certeza que nós já estamos bolando esse projeto de lei e vou pedir até já a ajuda dos meninos aí para votarem junto com a gente lá no dia. Henri Santos, uma determinada ocasião, estou me recordando aqui agora, você me concedeu uma entrevista no seu gabinete e eu coloquei essa entrevista no ar. Você, naquela oportunidade, fazia críticas à empresa, também no sentido de ser um representante da população, ser cobrado, e o objetivo principal de a empresa rever alguns conceitos e melhorar a qualidade do serviço que ela oferece. Eu me recordo que dias depois da entrevista no ar, você foi até chamado na empresa também para poder conversar. Como é que você viu aquela situação e vocês três estão confortáveis em vir a público, em participar aqui do Virou Notícia e deixar bem claro o posicionamento de cada um de vocês, que é preciso sim ter esse diálogo, mas também uma fiscalização, tanto do Legislativo quanto do Executivo, hein? Sim, Ramon, eu lembro realmente dessa entrevista. Eu lembro de pouca coisa. Eu lembro que na época se falou se cabia abrir uma CPI contra a Rodap. Eu falei que cabia. Consequentemente, na outro dia, eu recebi um telefonema da empresa. E em relação de chegar aqui e expor nossas opiniões em relação ao transporte público, não vejo problema nenhum, até porque a gente são representantes do povo e a gente está aqui para isso. Independente se vai gostar ou não, independente se vai achar ruim ou não, independente se vai virar caro ou não, não me importa. Porque a gente foi eleito para representar o povo, para falar, para colocar a voz daquela pessoa que está lá esperando o ônibus até agora para ir embora para casa. E quando está chovendo, está com o pé todo molhado e o ônibus está demorando 1 hora e meia para estar buscando. Então, eu volto a dizer, a gente se unir, independente se você não é da base ou se você não é, cobrar da empresa e principalmente do executivo um posicionamento. Principalmente, eu lembro muito bem, na campanha de 2018, que o atual prefeito ganhou, ele falou que ele ia abrir uma licitação para uma nova empresa de ônibus. E depois disso aí acabou. Acabou. Então, a gente tem que sim ficar em cima e cobrar sim, independente se vai gostar, se não vai gostar, se vai achar ruim, se não vai achar ruim. É que nem eu falei, se não está dando conta de prestar o serviço, ou pede para sair, ou abre uma porta para uma nova empresa entrar. Não tem necessidade desse monopólio de ficar aqui 20 anos, se eu não me engano, o contrato dele vai até 2032, se eu não me engano. Tem mais 10 anos ainda de contrato com a Rodap, e vai ficar esses 10 anos desse jeito aí. Então, para mim, os vereadores não têm que ter medo nenhum de chegar a público, de expor onde quer que for a opinião e a revolta que o povo está sentindo. Porque se o vereador não falar, eu me recordo de algumas vezes que eu fui na Rodap, eles teve as coragem de falar assim que a Rodap não recebia nenhuma reclamação, que tinha um disco de denúncia deles lá, que eles não recebiam nenhuma reclamação. É lógico que não recebe. Eles falam com os vereadores. Porque se falar que a empresa não vai fazer nada mesmo. Então, vamos a público sim, vamos correr atrás sim. Eu estou total disposição de estar indo para cima. Semana que vem já vou entrar com requerimento a respeito dessa situação, o motivo desse aumento de passagem. Quero saber, não é um período que está se aumentando, a gente sabe que já tem mais de 2 anos, a gente sabe que gasolina aumentou, diesel aumentou, tudo aumentou, a gente sabe disso, a gente entende a situação, mas avalia direito, aumenta o número de passagem, reduz o número dos ônibus, a gente vê o ônibus lotado, e chega lá para falar alguma coisa, fala que não tem como, fala que não dá, fala que não é isso, fala que é difícil, já não tem cobrador, os motoristas já sobrecarregados, ainda mais colocam uma situação dessa para o povo, o povo está sendo muito humilhado. Então, não vejo problema nenhum de chegar e ser a voz do povo e falar o que está acontecendo. Não vejo problema nenhum, Ramon. Bigodinho, você participou na legislatura passada, ou pelo menos você acha que teve acesso ao relatório final daquela CPI do transporte público. Acho que o Henri também participou. Daquele relatório final da CPI, daria para pegar alguma coisa, para poder colocar novamente lá para discussão, ou para ampliar esse debate? Quais são os mecanismos que vocês, vereadores, têm a favor para tentar, de alguma forma, pelo menos
fazer com que a Rodap cumpra o que está no contrato. Porque, como eu disse, na minha visão, a prefeitura finge que fiscaliza e a Rodap finge que presta um bom serviço para o munícipe aqui dentro de Santa Luzia. Ramon, eu acredito que as coisas tendem a melhorar a partir de agora. Eu falo em termos de Câmara Municipal, não Rodap. Porque nós, final de mandato, estávamos muito desincronizados. Acho que cada um estava correndo para um lado e isso aí atrapalhou muito esse fim de mandato. A questão da pandemia também, a questão de nós não estarmos nos encontrando presencialmente, acho que atrapalhou bastante. E, pelo que eu estou vendo, os vereadores estão um pouco mais sincronizados nesse início de mandato. Eu acho que tem que partir inicialmente de uma união da casa, né? Nós, parece que o pessoal está com um gás agora, principalmente os novatos, e nós que continuamos, pelo menos eu renovei o meu gás, aí estou no pico total nesse ano novo, nesse mandato novo que tem esse ano agora. Nós nos encontrarmos para juntos pensarmos qual a melhor estratégia que nós vamos adotar. O que não dá é o que você falou, é a prefeitura fingir que fiscaliza e a empresa de ônibus fingir que presta o serviço. E a gente pegar novamente aí o relatório, destrinchar e ver em quais pontos a gente pode bater para a gente poder ser assertivo aí, para poder melhorar as condições da população e ver onde nós podemos cobrar. Porque o que não pode é ficar do jeito que está. A população tem reclamado diariamente, constantemente, todo dia chega algum tipo de reclamação diferente para a gente. Acredito que tanto para quem estava quanto para quem veio agora. E a gente destrinchar principalmente a questão da concorrência, né, Ramon? O que o povo aqui em Santa Luzia mais cobra é a concorrência. Porque a partir do momento que você tem uma disputa por espaço, um vai querer prestar um serviço melhor que o outro. Um vai querer colocar um preço melhor que o outro. E a partir do momento que é uma empresa única que é detentora de toda essa situação aqui em Santa Luzia, nós vamos passar pela situação que nós estamos passando mesmo. Eles fazem o que eles querem mesmo. Não tem concorrência. É muito fácil. Só que o que a gente pode avaliar é que outros municípios já têm 2 empresas trabalhando, 3 empresas trabalhando. Por que só Santa Luzia que tem essa exclusividade da Rodap? O Bigodinho, pegando um gancho aqui, outras empresas têm outras cidades têm 2 empresas que atendem. Eu vou citar aqui a vizinha Ribeirão das Neves. O prefeito foi ontem na prefeitura de Ribeirão das Neves para ver como é que funciona um serviço lá. E lá em Neves, olha que ponto chegamos, hein? O prefeito de Santa Luzia está indo em Neves para visitar, para ver o que pode trazer para Santa Luzia. Olha que ponto chegamos. Em Neves, a Rodap também atua lá. Só que lá é a Rodap e a Saritur. Por que não, às vezes, embora o prefeito tenha me concedido uma entrevista à época, onde ele disse que abriria a licitação do transporte público, depois ele tentou me chamar de mentiroso e eu provei, com as falas dele, que ele fez lives dizendo que ia abrir a licitação, que estava criando uma comissão para estudar, analisar o contrato, enfim. Por que não começar, prefeito? Aqui uma dica até para vocês, que de repente vocês podem melhorar isso aqui, com algumas linhas aqui em Santa Luzia. Olha, nós vamos licitar uma linha de Pinhões até o São Benedito. Tem alguma empresa que queira concorrer? Entre elas a Rodap, porque está no município. E aí, Gleison, o presidente da Federação, você vai ter muito trabalho. Porque também que nós temos várias vezes que as pessoas reclamam que os horários não são cumpridos. E aí, do nada, no final de semana, como no Frimisa, como no São Cosme, o itinerário é mudado. Como assim? O que fazer nesse caso? Ramon, já existe até o famoso via Bicas e via São Benedito, né? Podia ser assim também, né, para as 2 empresas. Via Bicas e via São Benedito. Eu acho que resolveria até a demanda tão grande que existe 2 linhas hoje falaram. E tem até a Beira Rio, né? Aliás, tem até o Bom Destino lá do outro lado, quase no final lá que o Paulo Cabeção fica pleiteando também as coisas de lá. A gente sabe do trabalho, mas a gente tem que pensar melhor para o futuro, que a gente está de passagem ali na Câmara, né? Os meninos já estão no 2º mandato, eu estou no 1º, mas a gente deixar uma lei para o futuro que não tem essas concessões grandes, que seja pensado em no máximo 10 anos, 15 anos, que seja. Agora, coisa de 20 anos, uma renovação, uma revisão, melhor dizendo, de 5 em 5 anos de prestação de contas de serviço,
de apresentação de borderô, ser tudo no contrato automatizado já. Porque se não tivesse a prestação, chega bonitinho lá, igual ele fez uma reunião com a gente lá, conosco lá, a primeira coisa que eu perguntei para ele, o que o lado social do senhor tem feito nos últimos 10 anos? Ele respondeu que faz todo o aparato, por exemplo, social, de vítimas e tudo mais. Eu falei, lá em casa, desde 2017, que um ônibus matou a mamãe lá na Avenida Brasília, o senhor nunca apareceu lá nem para dar meus sentimentos, ninguém da Rodap. Hoje o Henry tentou até justificar lá, igual eu expliquei também, ele para o André Leite, que um ônibus hoje estragou e o representante hoje da Rodap não estava presente, o senhor Luiz, por coincidência, o senhor Luiz também é o nome, apesar que ele é Aloísio, né? Mas conhecido como Luizão. O senhor Luiz hoje, por exemplo, não estava lá presente, e é só ele que é o representante da Rodap, justamente na semana do aumento, para a gente questionar ele lá diretamente. Então, com aquele tanto de funcionário que tem, um ônibus quebrou e não pôde vir, que ele esteve lá. Mandasse um outro representante hoje para falar sobre o aumento lá diretamente na tribuna, eu tenho certeza que o presidente abriria um pequeno espaço de 5 minutinhos lá para ele, mas pelo menos para justificar, não. A gente só escutou dele lamentações, nem no lado social, ele não foi humano em hora nenhuma. Inclusive, semana passada teve outro acidente na Avenida Brasília, enquanto nós estávamos lá na plenária, com o presidente do MOVE, e cadê a assistência social para essa família? Para o motorista, igual da minha mãe, o motorista não teve culpa nenhuma, e eu aposto que os senhores, todos aqui que estão presentes, vendo a live, ele não foi lá nem no motorista, deve ter mandado ele embora, e o ônibus estava 20 km por hora. Então, o lado social também dele tem que colocar no contrato, para ele fazer prestação tanto para a vítima, quanto para o motorista que causou os acidentes, e automatizar mesmo, minimizar o tempo de concessão. Tem que acabar esse trem de 20 anos. Isso não existe, gente. 20 anos ficar na mão de uma pessoa é você entregar sua casa para ela e falar assim, ó, toma conta 20 anos aí, daqui 20 anos eu volto. Aí você chega, tá sem tomada, sem lâmpada, sem nada. Aproveitar para falar em 20 anos, já está na pauta também na casa o projeto da PPP da iluminação pública. E, coincidentemente, o período também que a prefeitura está propondo é de 20 anos. Então, foi outro que Ramon, eu como presidente até de administração, saindo um pouquinho do transporte, indo para a administração pública, foi um questionamento que eu fiz. A empresa vai pegar o investimento dela de volta com 9 anos. E os 11 anos de lucro? É muito tempo? Qual a contrapartida para a cidade? Então, dá uma concessão de 20 anos, a gente tem que pensar bastante. Não estou nem opinando ainda, porque a gente não destrinchou ainda a PPP, mas voltando para o lado do transporte, não podemos deixar uma linha exclusiva dentro da nossa cidade. Não podemos deixar na mão de jeito nenhum, durante 20 anos, uma concessão para um transporte péssimo desse. Tem que ter uma revisão de 5 em 5 anos. Não sei se os meninos concordam comigo. Esse é o meu pensamento, e é esse que eu vou pensar numa legislação durante os meus 4 anos. Enquanto eu for presidente também do transporte, isso você pode ter certeza. Leis eu vou apresentar. Eu acompanho a Câmara Municipal, se não me falha a memória, eu sou ruim em matemática, já há 11 anos. 11 para 12 anos. Vocês conseguem me dizer qual é o real motivo que sempre tem um representante da Rodap, parece que tem uma cadeira cativa na galeria, toda terça-feira tem um representante da Rodap. O que ele leva de informações para vocês, ou o que ele pede, ou ele vai ali como um mero escutante? Teoricamente, seria para ouvir as reclamações e passar para a empresa, né? Que os munícipes passam para a gente passaria para a empresa. Mas, efetivamente, eu não vejo assertividade nesse serviço que eles prestam, não. Ele vai com a agendinha, Ramon. Vai lá, faz anotações lá e vai embora. Agora, a questão social que o Gleison falou muito bem, além da empresa ser dominadora do serviço e única aqui em Santa Luzia, trabalho social zero. Quando escolas diversas pedem, vou dar um exemplo, pedem à empresa um ônibus para poder visitar a Câmara, por exemplo, nunca consegue, Ramon. Eu gostaria de saber realmente qual a contrapartida social que a empresa dá, se tratando de uma empresa que tem a concessão de 20 anos no município. Zero. Essa condição não existe. Vai visitar o Muro de Pedras com os alunos de determinada escola? Não fala municipal, estadual, qualquer um que seja. Não empresta, porque fala que não tem condição financeira para isso.
Agora, nós temos, sim, que pegar pesado essa questão da prestação de conta, ué. Ver o que... Se está aumentando, então porque não está, segundo eles, não está dando lucro. Então não está dando lucro, por que não prova? Não abre para a gente a caixa preta. Aqui tá igual quando o Calil fala da caixa preta e BH, é a mesma coisa aqui, ué. Por que não abre para a gente aqui? Não tem prestação de conta. É choro, mas não mostra para a gente a real situação, valores, isso aí a gente nunca viu. É bom, quero colocar para você também uma questão que foi contestado esse contrato que está em vigor. O Abraão Graco, à época, inclusive até participei de algumas reuniões, até na OAB teve uma apresentação, onde o Abraão Graco conseguiu mostrar para os mais leigos a série de irregularidades nesse contrato que está em vigor. Isso, inclusive, está na Justiça. Isso foi colocado também, você se recorda se essa questão também foi levantada naquela CPI do transporte público? Eu acho que o travou ali, né? Oi. Ouviu aí, hein? Voltou aqui de novo. Eu não recordo muito bem em relação se foi levantado ou não, Ramon. Mas em relação ao contrato, eu já peguei o contrato, eu sentei com alguns vereadores, a gente sempre pegou o contrato, estamos estudando o contrato novamente, olhando realmente, que nem o vereador Paulo Godinho falou aí, as contrapartidas que a Rodap tinha que dar, ou então o que ele está deixando de cumprir mediante o contrato. Porque aquela coisa, a gente vai cobrar ele mediante o contrato que ele fez na época lá do, se eu não me lembro bem, acho que foi o Gilberto, que era o prefeito, que assinou essa concessão. Então, a gente vai estar voltando lá atrás nesse contrato e vamos cobrar artigo por artigo por se está desempenhando ou não. E, mediante o contrato, ele vai ter que sofrer a sanção. A gente está debruçando já em cima desse contrato, eu já encaminhei para o nosso assessoria jurídica para estar olhando, para estar estudando, para que a gente vai sim para cima da Rodap e cobrar a resposta. É que nem falou, é uma concessão de 20 anos, pô. A gente não pode simplesmente, ele ganhou 20 anos, ele vai reinar durante 20 anos e pronto, acabou. E se quiser prorrogar mais 5, mais 10, ele está livre para prorrogar. Não é assim, não. Concordo plenamente com o que o Gleison falou. De 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, está dando uma revisão, está dando uma olhada para ver se está cumprindo as metas do contrato, para ver se está descumprindo. Tem que estar em cima assim. E isso é mais parte nossa, não vou nem dizer em relação à prefeitura. Isso é nossa responsabilidade. Que a gente foi eleito para fiscalizar e para ficar em cima de tudo que acontece no município de Santa Luzia. Em relação ao contrato, eu estou em cima, eu fiz um requerimento na época e eu consegui o contrato da Rodap, então a gente está em cima, olhando, estudando, olhando artigo por artigo, e eu vou ficar em cima até que seja tomado um posicionamento, até que a gente venha ter uma resposta, que nem o Bigode falou. Tá no vermelho? Tá difícil? Cadê os dados? Falar que tá ruim. Se eu ensinar um papagaio a falar que ele vai morrer, ele vai falar que ele vai morrer. Então, tem que mostrar os dados, tem que mostrar para o povo que está ruim mesmo. O povo tem que saber, ué. Eu teria certeza que se o Luizão mostrasse a situação, por mais que o povo ficasse chateado, eles iriam entender a situação. Mas, infelizmente, ele faz. Simplesmente que o povo não tem condição. Oi, Gleison. A gente lá na reunião, lá, os meninos não teve presente, não. Mas teve colegas nossos lá que saiu até abraçando com ele, rapaz. E passa 4 dias depois, de tanto que ele fala assim, no olhar seu fixo, na hora lá eu me sensibilizei, falei que não tinha ressentimento nem nada, mas os meninos saíram até abraçando mesmo, sabe, os colegas nossos, confiando no que o cara estava falando, rapaz. E quando passa 4 dias, parece que usou os meninos todos. Eu até falei com o Paulo Bigodinho, né, que o Paulo Bigodinho tinha colocado no grupo, não, retira que não foi assim e tal, e Paulo retirou na hora, e os meninos foram tudo de boa fé, fazer levar demandas dos bairros deles, é da cidade toda, mas acaba levando das demandas do bairro, que é o que eles escutam todo dia, ao sair do portão da casa deles, já começam as demandas, no celular, no WhatsApp, minha linha tal, tá faltando aqui, o ônibus está virando sábado e domingo, eu não sabia, achava que era só na Frimise que eles faziam isso, chegava ali na Mangueira e virava, descia para José Pedro de Carvalho e para a parte de baixo, ou virava e ia para a Avenida Brasília. Não, no bairro dos meninos também eles fazem isso, igual o Paulo Pretão falou hoje. Todo mundo saiu ali de boa fé. Só que ele parece que usou aquilo de boa fé, tirando foto com todo mundo, falando que usar, pegar as demandas, atender, saiu com esse menino, esse Luiz, para lá e para cá,
perguntando no WhatsApp onde que era tal, e depois, passar 4 dias, parece que usou de má fé conosco, sabe? Não quero acreditar que não, eu sempre penso na inocência da pessoa. Mas os meninos tudo estavam parabenizando ele por estar na cidade. Eu quero lembrar a vocês mais uma vez que compete à Câmara Municipal fiscalizar o Executivo. O prefeito foi quem concedeu o reajuste. Então, talvez na próxima reunião, ou nas próximas, é bom também fazer valer o papel de vocês, no sentido de, houve fiscalização, ou vocês também foram pegos de surpresa no reajuste no preço da passagem? Porque essa pode ficar cara para vocês também que estão na Câmara. Porque a Câmara Municipal tem que fiscalizar e legislar. Então, a partir do momento que a Câmara fiscaliza o prefeito tem que fazer valer o que está no contrato entre o município e a Rodap. A prefeitura tem que fiscalizar a Rodap. Eu tenho informações de que a prefeitura não fiscaliza os ônibus que circulam dentro de Santa Luzia. Então, isso fica muito cômodo para quem está aqui fora. Como se diz? A prefeitura deixa lá, porque eu quero lembrar para vocês, vereadores, para quem está nos assistindo, é uma concessão pública. A Rodap recebe para prestar um serviço para o morador de Santa Luzia. Então, se a prefeitura está fazendo um pagamento, um repasse, concedendo esse espaço por 20 anos e não faz valer o que está no contrato, a prefeitura também tem que arcar com essa falta, com essa irresponsabilidade. Então, é importante que vocês também, não sei como, mas que vocês busquem informações e cobrem isso do prefeito. Porque, repito, isso vai para a conta de vocês também. Foi o que eu comentei, Ramon, só para complementar sua fala, foi o que eu comentei com o Paulo Cabeção. Eu comentei com ele de forma, a gente olha o que está acontecendo em relação ao contrato, vamos na Rodap, depois da Rodap a gente vai com o prefeito. Porque não adianta a gente cobrar a Rodap, sendo que ela presta um serviço para o município e o empregador é a prefeitura. Porque ele ganhou a concessão, mas tem que abrir a concessão para a prefeitura e ele está prestando serviço para a prefeitura. Então a gente tem que ir na Rodap e posteriormente a gente tem que ir na prefeitura. E eu volto a dizer, é os 17 vereadores. É os 17. Não adianta chegar lá, que nem o vereador Gleison Jones falou, me recordo também das vezes que eu fui na Rodap, cheio de demandas, cheio de reclamações, cheio de raiva, porque a gente sente a dor do povo. Senhor, senhora, de 70, 75 anos, chega pra gente e fala, pô, eu fico 1 hora, 1h30 esperando para sair de casa, não tem ônibus, o que a gente faz? O povo chega a chorar quando chega a comentar isso com a gente. Então a gente toma a dor do povo, a gente chega lá para pregar, ele chega e fala um monte de coisa, fala de projeto, anda com a gente de ponta a ponta na empresa, mostra um monte de coisa, faz, vou pegar essas demandas, vou atender. Quando vai ver, passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, o que acontece? E usou de má fé. Então, quando a gente sugeriu, o Paulo Cabeção que sugeriu para a gente marcar uma reunião com a Rodap, eu falei, olha, vamos todo mundo e não cai na conversa do que ele vai falar, não. Porque ele gosta de conversar, gosta de falar bastante, te olha no olho e fala que vai resolver, mas se você for dar tempo ao tempo, não acontece nada. Sério, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, de situação nenhuma. Eu estou falando que eu vivi, o que eu passei. Porque a gente foi levando, não foi uma demanda para mim. Eu não fui cobrar uma coisa minha. Não é minha, não. Eu estou eleito, para que nem você falou, fiscalizar e legislar. Independente se a pessoa vai gostar, se a pessoa não vai gostar, se ela vai olhar comigo o cara fez, se não vai, problema. A partir do momento que a gente for eleito para estar assumindo esse cargo, como ele ganhou a concessão, ele tem que entender que ele tem as responsabilidades dele, então tem que se cumprir. Que nem eu, se eu não fizer o meu papel, a população vai cobrar de mim. Então eu estou fazendo o meu papel, independente se eles vão gostar ou não. Acabando de analisar o contrato, eu vou na Rodap, posteriormente eu vou na prefeitura saber toda essa situação, se eles estão fiscalizando esse contrato. Vou ficar em cima da prefeitura até que eles me dão um resultado. É o meu papel que eu estou fazendo, se gostar ou não gostar. Então, aí eu convido também os vereadores que têm essa intenção de lutar pelo povo, de honrar o cargo para onde foi eleito, e vamos cobrar. Só uma fala sua, em relação à PPP, estudem a PPP. Debrucem sobre a PPP. Não simplesmente não chega lá porque levou alguém da prefeitura, ela fez um apanhado geral
sobre o projeto e eu vou votar porque ele falou bonito. Não, hein? Ele falou, ele tem o entendimento dele, da cabeça dele, segundo o projeto, mas eu quero ter a minha opinião segundo aquele projeto. Eu quero poder estar tranquilo para votar. Então, eu falo para o Gleison Donis que está aqui, para o Paulo Bigodinho e para demais vereadores que estiver acompanhando a gente aí na live, estudem a PPP, debrucem sobre ela. Não deixa outra pessoa chegar com a opinião dele, formada, e colocar na sua cabeça. Não, tem a sua própria opinião, tem o seu próprio pensamento, independente se vai gostar ou não. Agora, se a pessoa não está do lado do povo, aí já é outras coisas, né? Aí eu não posso entrar em mérito, mas estudem a PPP. Eu falo para todos os vereadores, estudem a PPP. É o que eu estou fazendo. Henry, você disse que você chama a responsabilidade para todos os 17 vereadores. Nós sabemos que hoje a Câmara, neste momento, hoje foi apenas a 4ª reunião ordinária do ano, a Câmara, o prefeito tem a maioria. Mas aí eu quero lembrar e ressaltar aqui, nós estamos aqui com o presidente da Comissão de Transporte. A Câmara Municipal tem as suas comissões. Ora, algumas pessoas comentam, né, não tem como eu provar isso aqui, de que as comissões já chegaram também com uma colinha lá de baixo, lá para cima, já tudo pronto, todas prontas. Gleison Jones, quem são os membros da Comissão de Transporte hoje que você é o presidente? Eu, Paulo Cabeção e Juninho do Lau. O que for necessário a Comissão de Transporte fazer, vocês vão fazer, independente se der desgaste com o prefeito, se der desgaste com a empresa, vocês vão buscar mecanismos até o fim com isso? Inclusive, essa semana vou protocolar diretamente lá no Luizão, primeiramente, para saber o motivo real. Se ele falar que foi a prefeitura que autorizou, primeiro eu vou nele. Depois dele eu vou na prefeitura de Santa Luzia, como empregador. Quem autorizou o reajuste, quem autoriza é a prefeitura. A própria nota da prefeitura está explicativa. Quem autorizou o reajuste no preço do verdinho? O prefeito de Santa Luzia. Não perca o seu tempo fazendo ofício para a RODAP, porque essa resposta já está no ofício. Mas deixa eu só concluir, então. Eu vou levar para a RODAP, não é a justificativa do aumento, é levar para a RODAP para ela trazer os borderôs para a gente de gastos dela. É isso. Entendi. Aí sim, ir na prefeitura, para a prefeitura justificar esse aumento. Se eu não tiver um documento que contraprove ou prove aquele aumento, como que a prefeitura só vai me mostrar? A prefeitura só vai falar, teve o reajuste, pode tanto. Quem tem os gastos é a RODAP. Quem tem a receita é a RODAP. Então, é ela que tem que me apresentar os documentos para, posteriormente, eu ir para a prefeitura. Você entendeu o que eu estou falando, posicionamento? Eu sei o que você está pensando, mas não é dessa forma que meu ofício vai ser feito. Eu não vou lá perguntar a ele, ô Luizão, por que o senhor fez isso? De forma alguma. Eu vou lá para me saber tanto a receita quanto a despesa. Se ele não me informar, eu vou na prefeitura. Se ele me informar, eu vou na prefeitura. Mas se ele não me informar, eu vou no Ministério Público solicitar que ele faça essa entrega de receita e despesa. De qualquer forma, o que o Vaguinho falou que ele foi presidente de transporte já e nunca conseguiu um borderô. Nós vamos tentar na forma legal, pedindo. Se não tiver na amigável, nós vamos para a judicial. De alguma forma, ele vai ter que apresentar tanto os borderôs, receita e despesa. Para aí sim, posteriormente, a gente perguntar à prefeitura por que foi feito o ajuste ou o reajuste. Gleison Jones, de repente você pode fazer um requerimento para a prefeitura pedindo quais foram os critérios adotados pela empresa para que a prefeitura tenha concedido o reajuste, porque a prefeitura, pelo que diz a nota, a RODAP apresentou planilha de custo. Então, a prefeitura tem essa planilha de custo. Talvez, quem sabe você consiga. Bigodinho, você chegou a ler o contrato, você discorda, concorda com o que está no contrato com a RODAP, não teve oportunidade ainda de ver esse contrato na íntegra. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Como é que você pensa essas tratativas futuras? Porque daqui a pouco a gente vai estar debatendo novamente o transporte público e a população sofrendo. Verdade. Ramon, para ser sincero para você, eu teria que entrar dentro do contrato com um advogado que conhece bem dessa questão de concessões, tá? Porque eu já tive a oportunidade de ver ele várias vezes, mas aprofundar com alguém que realmente conhece dessa questão de concessões, para ser sincero com você, não.
Agora, volto a falar, nós estamos muito imbuídos nessa questão, principalmente que voltou à tona de novo, e vamos nos reunir os vereadores, nós já temos conversado com vários, para que a gente possa ver o que a gente pode fazer dentro desse contrato para poder encontrar uma forma de, se a empresa não está atendendo, como que a gente pode fazer para quebrar essa questão? Agora, o que a gente sabe é que todas as vezes que a empresa se sente incomodada em algum sentido, por exemplo, na questão dos cobradores, quando nós aprovamos na Câmara a volta dos cobradores, a empresa acionou a justiça e conseguiu travar para que eles voltassem com os cobradores. Agora, recentemente, na pandemia, quando nós tentamos aprovar a questão de que os transportadores escolares poderiam rodar, fazendo principalmente as rotas que a empresa não fazia. Eles entraram na justiça e conseguiram impedir. Então, Ramon, o que mostra para a gente é que a empresa também não tá muito preocupada em resolver a situação, porque se os transportadores escolares, por exemplo, que ia rodar onde a empresa não rodava, eles também se propuseram a colocar um ônibus para poder fazer aquela rota, entendeu? Então, o serviço não melhora, eles também não se propõem a melhorar. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar, eles conseguem ganhar na justiça e acabam nos impedindo. Agora, em relação a essa questão do contrato, é o que eu falei com você. Nós vamos reunir um grupo de vereadores, vamos procurar alguém que conhece de concessões para poder ver qual a pega. E o Gleice está sendo muito feliz na questão da prestação de conta e dos valores. Acho que, principalmente a questão do valor, do aumento da passagem, é por aí que nós vamos conseguir descobrir se existe ou não existe um superfaturamento, se existe ou não existe esse prejuízo que eles tanto falam, que eu não acredito. Como te falei, é uma empresa que não tem concorrente, ela não tem jeito de ter prejuízo. Bom, pessoal, é uma discussão que demanda aqui um amplo debate. Eu acho que essa legislatura deveria também propor audiências públicas, e aí é importante a participação da população, é importante, sobretudo, que o transporte do usuário público coletivo, que o usuário do transporte público coletivo participe, porque ele é a parte mais interessada. Porque, no meu entendimento, existe um contrato que não tem fiscalização e que a empresa recebe para prestar um serviço muito aquém do que ela deveria prestar, que é a obrigação dela, porque é uma concessão pública. Aí isso é que eu quero chamar a atenção mais uma vez. Eu espero que esse assunto volte ao plenário da casa. É importante que vocês, enquanto representantes do povo, busquem informações. Muita gente perguntando se o contrato é público. Sim, o contrato é público. Eu já tive acesso ao contrato, alguns vereadores também, os vereadores novatos já tiveram acesso também. Se você for na prefeitura, você pode pedir uma cópia desse contrato. O contrato é público. Certa vez o Luizão me mostrou o contrato, estava trancado no cofre dele. Ele falou, você quer ver o contrato? Está aí. Eu falei, não precisa de tanto, que é público. Qualquer cidadão tem livre acesso a esse contrato. O que a gente pede aqui, e deixar bem claro, não é nada pessoal. O que a gente cobra aqui, enquanto jornalista independente, é, no mínimo, respeito com quem utiliza o transporte público coletivo. No mínimo, que os horários sejam cumpridos, que existem justificativas plausíveis para os reajustes, porque a prefeitura publica uma nota à tarde de sexta-feira, informando que a partir de 0h do sábado, a passagem ia subir 20 centavos. E nesse meio tempo, já tem gente preocupada em perder emprego, porque sobe o preço da passagem, sente no bolso lá do empresário também que contrata. Então, é muito preocupante. Muito preocupante. E, mais uma vez, se tiver um especialista em contrato, concessão pública, o espaço está aberto. Se alguém da Rodap quiser falar, o espaço sempre esteve e sempre estará aberto. Quem pediu para falar? Acaba que a gente vai participando, acaba lendo alguns comentários, e aí a gente vem até uma forma de manifestar. Não devo nada para o Luizão, não tem rabo preso com o Luizão, vi o Luizão 1 ou 2 vezes na minha vida, e eu sabia muito bem quando ele convidou os vereadores para poder uma conversa amigável lá, todo início de mandato ele faz isso, é para chorar
Então, não devo nada para Luizão. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Não adianta um ou outro vir falar, que isso, que aquilo, vereador comprado. Não existe isso. É igual eu falo com você. Vi ele 1 ou 2 vezes na minha vida. Não fui apoiador do prefeito atual. Todo mundo sabe, não participei do apoio a ele. Então, o que eu tiver que falar a respeito dele e do governo dele, se eu concordar, se eu achar bacana, eu vou falar. Se eu não concordar, também não vou falar, porque eu não precisei dele para ganhar e não fui apoiador dele. Todo mundo sabe que eu apoiei o Zé Raimundo muito bem. Então, eles têm de falar que o Luizão eles estão falando isso aí porque o Luizão está comprado. Não existe isso. Nem o Luizão, nem conversei com o Luizão. Deve até 2 ou 3 anos que eu nem converso com o Luizão. Entendeu? Então, isso não existe. Entendeu? O que a gente puder fazer para poder melhorar a condição do transporte, para fiscalizar, para poder ter um preço de passagem justo, nós vamos fazer. Agora, isso aí eu não aceito, porque isso aí nem passa pela minha cabeça. Ele convidou para a reunião na semana passada, os vereadores novatos foram, eles estão certos de ir mesmo, tem que ir pelo menos conhecer, saber como é que funciona. Agora, eu já nem fui, porque eu já sei como é que é o procedimento. Agora, infelizmente, o que aconteceu? Coincidentemente, ele chamou os vereadores lá, apresentou para eles a estrutura da empresa, que era isso, que tem muita dificuldade de papar, passou poucos dias e aumentou o preço da passagem. Agora, o que acontece? Os próprios vereadores acabaram ficando envergonhados, uma vez falou isso, ficou parecendo que ele chamou os pessoal lá só para passar o mel na boca do pessoal. Parece que ele até ajuda de má fé nessa situação aí. Então, eu queria deixar aí, não tem nada com o Luizão, não quero nem saber de Luizão, não quero conversa com o Luizão, não tem rabo preso com ele, isso não existe. Sim, tranquilo. Ô, Ramon, pegando o gancho aí. Rapidinho, Gleison. Foram 6 ou 7 vereadores que estiveram lá com o senhor Heloísio. E, se não me engano, a maioria é da base. Se os vereadores foram no Heloísio, eu acredito que o prefeito teve ciência dessa ida deles lá. Não, ô Ramon. O prefeito aceitou, assinou o reajuste, como é que concedeu o reajuste? Isso que eu não entendi. Ô Ramon, só, eu igual falei com o Paulo Bigodinho na sexta-feira, não foi ele que convidou a gente, não. Foi eu que solicitei uma agenda lá e os meninos foram com a gente. Ele, hora nenhuma, convidou a gente. Eu que solicitei e os meninos foram comigo. Temos que ser justos, porque, igual eu falei com o Paulo Bigodinho na sexta-feira, ele retirou, e eu nunca tinha nem visto ele na minha vida também. Foi a primeira vez que eu vi esse senhor aqui na minha cidade. Nunca nem tinha cumprimentado um bom dia para ele. Nunca tinha o visto. Igual eu falei com ele lá da Ação Social, que ele nem foi lá dar os meus sentimentos para minha família, nem para nós lá, nem mandou nenhum representante. Questão da audiência pública que você falou aí. Nós estamos num momento de pandemia, não podemos fazer isso agora. Infelizmente, vai ter que esperar um pouco. Essa vacina dá certo aí, se Deus quiser. E aí, sim, marcar uma audiência pública, uma coisa bem legal para todo o público participar lá na plenária. Ô, Gleison, é até engraçado. A gente sabe que a gente está em relação de pandemia e não tem como a gente fazer audiência pública. Mas eu acho que o fator mais complicado em relação da população é se a gente marcar a audiência pública, muitos, às vezes, desistam de ir por causa mesmo do transporte. Porque como que vai pegar, mas dependendo da audiência, ela sabe o ônibus, dependendo se for terminar à tarde, às vezes o ônibus passa à tarde, não tem como ir embora. Realmente, devido à pandemia não dá para fazer, mas se pudesse fazer, tenho certeza que muitas pessoas não iriam, porque estava trabalhando, e o outro, o mais principal, em relação ao transporte. Então, é complicado, sim, essa situação. As palavras quero agradecer a você pela oportunidade, deixar mais uma vez aqui bem claro que o espaço está aberto para qualquer um que queira se manifestar, e o nosso intuito aqui, enquanto jornalista, é esse, é de ser a voz da maioria, essa maioria que infelizmente é esquecida, só é lembrada em época de eleição a cada 2 anos, e é essa maioria que espera algo em troca daquilo que ela concedeu, que foi o voto. Então, que vocês possam chegar aí num consenso na Câmara, que vocês possam deixar um legado, é o que eu falo muito aqui nas transmissões. O espaço está aberto, caso o prefeito queira se manifestar, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, o próprio senhor Heloísio, alguém da Rodap. O nosso intuito aqui é cobrar, exigir que a população que depende do transporte público coletivo seja, no mínimo, respeitada. E aí tem um pequeno porém, né, vereadores? A população paga o preço da passagem. Não tem nada de graça. Não existe cafezinho de graça. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que o espaço está aberto. Eu vou continuar cobrando esse assunto aqui, que é uma das pautas que a maior demanda que eu tenho, talvez, no jornal, é a questão do transporte público coletivo.
seguido aí da infraestrutura da cidade, depois a saúde, e você, Ramon, o espaço aqui está aberto. deixa eu só dar uma palavrinha aqui que você falou aí, eu acabei perdendo aqui, outro fiado aqui, outro. Vamos lá. O contrato é público, o transporte é público e as prestações de conta não são públicas. É uma pena não colocar no contrato prestação de conta pública. Borderô ia estar disponível no site, ou da prefeitura, ou da Rodap. Colocasse no contrato isso, né? É uma pena que a gente tem que esperar 2032 para uma nova concessão, e até lá a gente só vai poder fiscalizar o que já está pronto. Mas até lá, quando a gente estiver lá, se Deus quiser um dia, se a gente estiver vivo e estiver presente na Câmara Legislativa ainda, que a gente não sabe o futuro, nem o dia de amanhã, mas se os próximos vereadores, se escutar esse vídeo no futuro, que eles não deixem de fazer isso, colocar que o contrato seja prestação de contas pública também. Obrigado, viu, Gleison Johnny? Até uma próxima oportunidade. Como sempre, pode contar. Henri Santos, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado também, gostaria de agradecer a todos, agradecer o convite, e sempre que precisar a gente está à disposição. E volto a dizer, a gente vai ficar em cima tanto da Rodap quanto da Prefeitura. Muito obrigado, boa noite a todos. Bigodinho, estamos aí sempre às ordens, sempre à disposição também, viu? Ramon, obrigado aí, satisfação, parabéns pelo trabalho que desenvolve aí, dando voz aí para as pessoas aqui de Santa Luzia. Tamo junto. Ó, Ramon, uma brincadeira à parte, Paulo Bigodinho votou em mim, viu? Para vereador. Né, Paulo? Obrigado, até uma próxima aí, viu? Abraço, com Deus. Viu? Tá aí, pessoal, portanto, essa transmissão hoje dessa terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, exclusivamente para a gente tratar um pouco sobre essa questão do transporte público coletivo aqui em Santa Luzia. Trouxemos 3 vereadores, 2 deles que estão de volta à Câmara Municipal, né, foram reeleitos, e um vereador de primeiro mandato, que é o Gleison Johnny, inclusive presidente da Comissão de Transporte. Tem muito trabalho, muita responsabilidade pela frente, e é preciso que algo seja mudado. Nós não podemos mais aceitar situações como essa de que faz de conta que fiscaliza, eu faço de conta que presta um bom serviço. E a população que depende do ônibus, talvez essa população não saiba a força que ela tem para exigir, porque, como eu disse anteriormente, não tem passagem de graça. O que a gente quer aqui é que o usuário do transporte público coletivo tenha, no mínimo, uma condição decente de utilizar os ônibus que rodam dentro de Santa Luzia. É isso que está em discussão. E, mais uma vez, o Virou Notícia vem a público abrir essa discussão. Nós estamos aqui amplamente dando voz às pessoas diariamente, e nós estamos aqui à disposição da Prefeitura, da Rodap e de quem quer que esteja interessado nessa situação do transporte público coletivo de Santa Luzia. Assim que os vereadores foram empossados e depois diplomados, aliás, diplomados e depois empossados, teve um vereador que publicou na sua rede social uma foto ao lado do empresário, da empresa de transporte. E eu fui até ele e falei, olha, qual foi a demanda? Ou quais foram as demandas? E, principalmente, quais foram os encaminhamentos, vereador? Tirar foto ao lado de empresário de empresa de ônibus não é sinal de que você vai resolver o problema, seja do seu bairro, da sua comunidade, seja de parte da população de Santa Luzia. E eu tive, inclusive, a oportunidade depois de encontrar pessoalmente com esse vereador, mesmo que de uma forma muito rápida, e ele falou comigo, poxa, eu te respeito, eu fui lá para levar demandas, enfim. Cuidado com o que é falado, cuidado com as ações, com o que é publicado, porque os senhores estão figuras públicas. E os senhores, sim, serão cobrados, aquilo virou notícia. Os senhores parlamentares serão, sim, quando fizer necessário,
elogiados, mas serão sempre cobrados com respeito, com ética e com responsabilidade. Essa nova Câmara Municipal pode fazer a diferença. Depende dela. Depende do desenrolar dos mandatos ao longo desses 4 anos. O que eu espero e o que eu cobro sempre aqui de figuras públicas, sobretudo aí de autoridades, é que essas pessoas deixem um legado para Santa Luzia. É que essas pessoas não pensem apenas no salário de vereador. Porque nenhum vereador hoje, dos 17, nenhum deles utiliza o transporte público coletivo. Nenhum vereador fica no ônibus esperando passar o coletivo para ir para a Câmara Municipal. E se fosse o caso, é apenas 1 ou 2 vezes na semana. Reunião de comissões conjuntas segunda e reunião de plenário terça-feira. Agora, vocês que não andam de ônibus, vocês imaginam que é a pessoa depender de uma única empresa e essa empresa parece não ter respeito e responsabilidade com o trabalho? Eu não consigo entender. Se o empresário vive disso, por que ele não presta um bom serviço? Eu poderia utilizar esse espaço aqui no jornal, com essa audiência e a credibilidade que a gente tem, para enaltecer, seja projetos sociais, seja incentivo aos funcionários da Rodap. Mas não. 99% das vezes que eu menciono a Rodap aqui, é só para cobrar. E o que os vereadores estão falando, eu já presenciei em várias oportunidades. Poxa, eu estou no vermelho, quero te apresentar aqui a sala, aqui eu sei qual ônibus, onde que ele está, se está dentro do horário, se está fora. Mas a população que anda no ônibus, o que ela quer ter é um ônibus limpo, é um ônibus, pelo menos, que não esteja caindo aos pedaços, e é um ônibus que cumpra o horário mesmo, de verdade. Será que é tão difícil isso? Agora, nós temos um prefeito que eu volto a repetir, não vivencia a realidade de Santa Luzia. Ele não mora em Santa Luzia. A culpa é dele? Não. Mas ele concedeu o reajuste. Um prefeito que teve mais de 74 mil votos concedeu um reajuste na tarifa do transporte público coletivo daqueles ônibus que circulam dentro de Santa Luzia. Então a conta tem que ir para ele também. Ah, Ramon, você é oposição ao Cristiano. Deixa eu te falar. Eu sou, pelo menos eu entendo assim, a voz que o povo fica querendo falar e não tem condições. Vocês acham que eu vou passar pano para prefeito? Que eu vou passar a mão na cabeça de vereadores? Estiveram aqui 3 vereadores e participaram. Se o prefeito quiser amanhã me receber, eu vou lá, eu estou à disposição dele. O que eu quero deixar bem claro é que aqui não existe lado político. O meu lado aqui é o povo. E o povo entendeu que tinham outros nomes melhores para representá-los na Câmara. O povo entendeu que o atual prefeito era a melhor opção para Santa Luzia. Eu ainda não consigo, essa equação não fechou, eu não consigo entender essa quantidade de voto em meio à quantidade de reclamações que eu recebo diariamente no jornal. Qual é a Santa Luzia que uns vivem? Será que é diferente da Santa Luzia que nós vivemos? Eu vou citar um exemplo aqui que é positivo. Recentemente eu entrevistei a secretária municipal de Cultura e Turismo. A moça mudou para Santa Luzia. Olha, eu quero mudar para Santa Luzia, eu quero entender a cidade, eu quero viver a cidade. Tem tudo para fazer diferença. Tomara que consiga. Vou estar com o espaço sempre aberto para ela. E quando eu falo para ela, eu estou levando o nome dessa administração. É preciso que isso fique bem claro. Quem concedeu o reajuste para a Rodap foi a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Então, vocês conseguem entender? O vereador tem que fiscalizar o prefeito. O prefeito tem que exigir que as cláusulas que constam num contrato sejam cumpridas. Entre elas, fiscalizar a empresa. E a empresa, por sua vez,
tem que fazer valer aquilo que está no contrato e prestar um serviço, no mínimo, decente para o usuário. É isso. Ninguém vai inventar a roda, mas é preciso que cada um faça a sua parte. E nós vamos seguir aqui fazendo a nossa, que é cobrar, que é mostrar aquilo que não está sendo feito pelas autoridades e abrir o espaço ao debate. Jornalismo é ouvir todos os lados. Caso alguém da Rodap, caso alguém da prefeitura queira se manifestar, o espaço está mais do que aberto. Agradeço imensamente a todos vocês. Tomara que tenhamos boas notícias com relação ao transporte público coletivo. E cada vez que passa, nós temos aqui em Santa Luzia secretários que a maioria vem de Belo Horizonte. Será que nós não temos pessoas qualificadas em Santa Luzia? Será que nós não temos pessoas que se identificam com a cidade? Porque o compromisso dessas pessoas, com raríssimas exceções, é vir aqui receber o salário e ir embora. Tem compromisso com a cidade? Tem compromisso com o salário, com o bolso dela. Aceitando alguns inclusive recebem o convite e aceitam, e tem como uma renda extra. Como uma renda extra. É preciso que alguém olhe pelo usuário do transporte público coletivo. Eu continuo aqui à disposição. Sei das minhas limitações, mas jamais vou deixar de cobrar. Seja de empresário, seja de prefeito, seja de vereador. Muito obrigado a todos vocês e a gente se fala numa próxima oportunidade. Afinal de contas, você já sabe. Se aconteceu, virou notícia, o jornal que acompanha sempre de perto os fatos que acontecem em Santa Luzia. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez aos vereadores. Obrigado a todos que estão sempre acompanhando e que sabem que o Virou Notícia é um jornalismo que está aí à disposição da população de Santa Luzia. Fiquem com Deus, agradeçam sempre a Ele por tudo e até uma próxima oportunidade.